Fala, flautista, tudo bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Falando de Flauta. E hoje a gente vai falar sobre a receita para o agudo perfeito. A receita que a gente precisa para tocar o agudo dos sonhos na flauta. Para tocar com tranquilidade, para tocar com liberdade, para tirar um som limpo, bonito, afinado, que encante quem esteja escutando e encante a gente também. Porque a terceira oitava é uma região muito bonita da flauta, mas ao mesmo tempo é uma região super desafiadora. Então hoje a gente vai falar sobre agudos, a gente vai falar sobre terceira oitava da flauta e a gente vai falar sobre como você pode fazer para tirar os agudos perfeitos, os agudos dos sonhos, os agudos ideais para você, tá certo? Já vai compartilhando essa live, pega a sua água, seu café, caderninho para anotação, pega a flauta, manda essa live, manda essa aula para outras pessoas que podem precisar desse conteúdo. Manda para aquele amigo flautista, para aquele amigo que tocava mas parou, para aquele amigo que nem pegou numa flauta mas quer começar, que hoje a gente vai falar sobre muita coisa importante, muita coisa que pode ajudar você nos seus estudos. Oi Vinícius, tudo bom meu querido? A gente vai falar hoje sobre terceira oitava da flauta. Aproveita e conta para mim se você tem alguma dificuldade para tocar nessa região, tocar na região aguda, tocar na terceira oitava, que hoje a gente está falando disso. Então, vamos começar. Terceira oitava da flauta, região aguda, é uma região mágica. É uma região muito bonita, uma região que encanta quem escuta, encanta a gente que toca, uma região muito gostosa de tocar, é uma região que a gente consegue ser ouvido de uma forma diferente. Por quê? A flauta, esse instrumento que a gente toca, é um instrumento de natureza aguda. Então é um instrumento agudo, ao contrário, por exemplo, de tuba, violoncelo, fagote, que são instrumentos graves, a flauta é um instrumento agudo. Ou seja, é um instrumento que consegue tocar notas graves, tanto é que a gente tem a primeira oitava, mas por natureza a flauta tem um timbre único, um som diferenciado na terceira oitava, em notas mais agudas. Então a gente tem um instrumento que quando vai para os agudos brilha de verdade. Então o som fica mais incisivo, o som chega mais longe, mais pessoas começam a ouvir, conseguem ouvir, o som alcança um brilho maior. Então sabe aquele som que encanta, que parece uma coisa lúdica, de um sonho? É esse som que a gente consegue alcançar na terceira oitava. Ao mesmo tempo, por ser uma região aguda, é uma região muito desafiadora de tocar. Então é como se fosse uma corda bamba. A gente tem uma região que é muito bonita, que encanta quem escuta, mas é uma região desafiadora de tocar e que é muito fácil da gente tocar com som feio, da gente tocar com som sujo, som desafinado. Porque ao contrário da primeira oitava e da segunda oitava, nessa terceira oitava, na região aguda, a gente fica muito exposto. E qualquer erro é muito perceptível, porque o som falha, e aí o vizinho começa a escutar a gente tocando mal, o pessoal da família começa a olhar com uma cara assim, cachorro começa a latir, gato começa a chegar perto e ver o que está acontecendo. Então é uma região em que a gente fica muito exposto. Por isso, muitos flautistas têm medo de tocar nessa região. Muitos flautistas têm dúvidas, ficam nervosos, tensos, apreensivos e se desanimam por não conseguir tocar. Então é uma região muito bonita, mas por ser desafiadora, muitos flautistas acabam tendo medo, acabam tendo dificuldade, acabam largando essa região e não tocando nela, simplesmente por não saber estudar da forma certa, por não estudar da maneira certa essa região. Porque tocar os agudos não é uma coisa impossível, tocar os agudos não é uma coisa que precisa ser super complicada, é fácil de tocar, é simples de tocar, não é rápido, mas é simples entender o que a gente precisa fazer para tocar. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Tudo tranquilo, Vinícius, e com você? Estou no trem, espero que não caia o sinal. Eu espero que esse sinal não caia também, mas qualquer coisa eu posso deixar o replay aqui para você acompanhar depois. Oi, Bela, tudo bom? Seja muito bem-vinda, minha querida. A gente está falando aqui sobre terceira oitava da flauta. Se você for flautista, já conta para mim se você tem alguma dificuldade nessa região, se você já toca. Mas então vamos lá. Já entendemos que a terceira oitava é uma região desafiadora. É uma região mágica de tocar, mas é muito desafiadora ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Por ser desafiadora, existem alguns problemas que são muito comuns de acontecerem nessa região e você provavelmente já passou ou então já ouviu falar, já conhece alguma pessoa que passou. Então, por exemplo, caso você já esteja nessa caminhada de tocar na terceira oitava, já tenha tentado, você provavelmente já deve ter passado pela situação de não conseguir tirar um som limpo. Então a gente tenta tocar e parece que tem mais ar do que som, sai aquele som chiado, aquele som feio. Não conseguir tocar com som afinado, então acontece muito. Vai tocar com outros instrumentos, chega na terceira oitava, tudo desafinado, tudo horrível. E aí a gente fica triste com isso, a gente fica desanimado, a gente fica desmotivado, porque
Parece que a gente faz um monte de estudo, faz um monte de exercício. Poxa, eu faço nota longa, faço arpejo, faço escala, faço um monte de estudo nessa região, mas não consigo tocar com som limpo, não consigo tocar com som afinado, não consigo tocar com som bonito, que encante quem escuta. E essa é uma região que não precisa ser impossível de tocar, não é impossível de tocar na realidade, é uma região que a gente pode tocar de forma tranquila. Então provavelmente já deve ter acontecido com você, inclusive coloca aqui nos comentários se já aconteceu, de você tentar tocar na terceira oitava e o som sair feio, sair desafinado, sair sujo. De repente você toca uma nota, mas não consegue sustentar ela por muito tempo, precisa fazer caras e bocas para tocar uma nota e ela mal sai. Então, entrou na terceira oitava, para tocar você faz tanto esforço, a cara fica toda tensionada, o rosto fica todo tenso, travado, e mesmo assim parece que essas notas saem com um esforço inimaginável, um esforço enorme, gigantesco para você conseguir tocar. E isso pode causar desânimo, pode causar frustração, pode fazer você ficar com medo, tenso, apreensivo, achando que não vai conseguir seguir em frente, não vai conseguir dar um passo a mais, achando que o seu som incomoda outras pessoas. De repente você tem um grupo de amigos músicos e não toca com eles por ter medo de tocar na região aguda. Então essa é uma região que é muito bonita de tocar, é encantadora, é uma das minhas regiões preferidas da flauta, se não a região favorita, mas que apresenta os seus desafios. E que por conta desses desafios, muitos flautistas deixam de tocar, deixam de estudar, desanimam, largam até o instrumento por não conseguir tocar nessa região, ainda que toque nas outras. E não deveria ser assim. As coisas não deveriam ser dessa maneira, porque na maioria das vezes, essa dificuldade toda para tocar na terceira oitava vem de uma concepção errada dessa região. Vem da gente estar estudando de uma forma errada, da gente estar enxergando essa região de uma maneira errada e da ótica errada. Porque se a gente entende direitinho o que a gente precisa fazer para soprar, não é que fique mais fácil, não é que tocar essa região assim vai ser uma coisa que, nossa, eu vou fazer num piscar de olhos, mas fica muito possível, fica mais alcançável. Existe um trabalho que você precisa fazer, existe uma dedicação que você precisa ter, mas fica possível, sabe? A gente consegue enxergar uma linha de chegada. Então, até agora a gente falou só de problemas, mas agora imagina comigo, se você tem dificuldade de tocar na terceira oitava, imagina se você pudesse entender como tocar nessa região com um som bonito, um som afinado, um som limpo. Você não desbloqueasse um som perfeito, mas que você entendesse o que você precisa fazer para limpar o seu som em cada nota, para deixar ele bonito, para deixar ele afinado. Imagina se você pudesse entender como tocar nessa região com tranquilidade, com liberdade, com conforto, sem precisar fazer caras e bocas, sem precisar ficar com a cara travada, sem ficar nervoso, ansioso. Tocar com o rosto normal, como se você estivesse tocando na primeira oitava, na segunda oitava. Imagina se você pudesse tocar com outras pessoas, apresentar para outras pessoas músicas nessa região e não ter medo, não ficar apreensivo, não ficar inseguro da nota não sair. Você conseguir focar na música, porque uma coisa que acontece que é muito comum é a gente, vamos lá, tem uma música para tocar na região aguda. Essas notas da região aguda, essas frases, às vezes pode ser uma nota, pode ser duas, pode ser uma frase, mas essa frase já tira toda a nossa paz na hora de tocar. Então a gente não presta atenção na música, a gente não presta atenção no que está à nossa volta e a gente está tocando flauta para fazer música. Então muito mais do que essas notas, essas frases, compasso, figura de ritmo, contagem de tempo, tonalidade, escala, arpejo, a gente está fazendo música, a gente está transmitindo uma mensagem. E às vezes você pode estar deixando de passar uma mensagem, de se conectar com outras pessoas, de passar algo para outra pessoa, por não conseguir tocar nessa região, por estar apreensivo, por estar nervoso. E inclusive, se alguém já tiver passado por isso e se sentir confortável, pode compartilhar o relato aqui nos comentários, que eu estou acompanhando tudo. Se já teve alguma apresentação, alguma música que você precisou tocar que tinha uma nota na região aguda e você ficou nervoso. Às vezes essa nota até saiu, mas o estresse foi tanto que às vezes não compensa. Então, imagina, só imagina, se você tem essas dificuldades, se tudo isso fosse possível. Porque eu estou aqui justamente para dizer para você que é possível fazer isso. É possível tocar na terceira oitava com som limpo e afinado. É possível tocar na terceira oitava sem estresse, sem complicações, sem precisar mudar a sua embocadura, sem precisar tensionar, sem precisar ficar travado, apertado, com medo, apreensivo. Você pode tocar com a mesma liberdade e tranquilidade que você tocaria numa segunda oitava, numa primeira oitava. A única coisa que você precisa fazer
é entender como tocar nessa região. Porque entendendo como tocar nessa região, fica tudo muito, muito, muito mais fácil. E foi em meio a essas dificuldades, foi em meio a essas frustrações, foi em meio a todos esses problemas que eu tive durante os meus anos de aprendizado, que eu cheguei em um método, que eu cheguei em um passo a passo, que eu cheguei em uma forma de tocar nessa região de uma maneira tranquila. Porque eu, assim como provavelmente você, já tive muita dificuldade em tocar nessa região. Tive muita dificuldade mesmo para tocar nos agudos, a ponto de quase desistir da flauta. Então chegou um momento que ficou tão insustentável que eu já estava quase para largar o meu instrumento, que eu percebi que precisava ser diferente. Não dava para ser desse jeito, não dava para tocar de forma tensa, não dava para tocar com medo, não dava para tocar apreensivo. Eu já não fazia mais música, eu só vivia com medo dessa região. E foi aí que eu cheguei numa abordagem, num método baseado em 3 passos. Todos eles relacionados com a sua forma de soprar, que permitem que você consiga tocar nos agudos e, consequentemente, em todas as outras regiões da flauta, de forma muito mais tranquila, muito mais confortável, muito mais segura e livre. Você consegue realmente alcançar liberdade nessa região. Porque não é só soprar. Não é só soprar de qualquer jeito. Você pode pensar, de repente, que para tocar na terceira oitava eu só preciso soprar mais. Mas não. Se você sopra mais, o seu som fica sujo, fica desafinado, fica sem estabilidade, você se cansa mais rápido, você não consegue tocar as notas por um tempo prolongado, não consegue tocar notas mais agudas. Então, você precisa aprender a controlar a dosagem do ar, precisa aprender a controlar quanto que você coloca de ar na flauta, como que você coloca, em que velocidade você coloca, qual direção que você coloca, e todas essas variáveis e mais outras que existem, elas precisam ser combinadas, porque elas não funcionam sozinhas. A gente precisa fazer uma combinação dessas variáveis, quanto soprar, como soprar, em que velocidade soprar, em que direção, para poder tocar cada nota. E é isso que está nessa região tão desafiadora e tão mágica também. Mas uma vez que você entende isso, uma vez que você aprende e internaliza isso, ninguém tira de você. Ninguém tira esse conhecimento de você. Ele fica aí dentro e se você pratica e estuda da maneira correta, você cria uma memória muscular de tal forma que você pode passar anos sem pegar na flauta. Mas o seu corpo vai lembrar disso. E você vai lembrar disso também porque você vai ter entendido. Então, entendendo toda essa relação de como soprar, você consegue tocar de forma limpa e afinada, sem se estressar, consegue aumentar a potência do seu som, sem precisar soprar mais, consegue tocar notas mais agudas, chegar no topo da terceira oitava, sem estresse, sem dificuldade, sem precisar forçar a embocadura, e consegue ter liberdade na hora de tocar, para você focar em tudo, menos nessas notas, porque você tem certeza de que elas vão sair. Tá fazendo sentido? Se estiver fazendo sentido até agora, já vai reagindo, comenta aqui pra mim, pra eu saber, que isso por muito tempo foi uma coisa que travou os meus estudos. Eu percebo que é uma coisa que trava os estudos de muitos flautistas. Então, realmente é uma filosofia que eu acredito muito, que você pode tocar nessa região sem estresse, e é uma coisa que eu defendo muito. Então, se estiver fazendo sentido, já comenta aqui, já reage para eu ter certeza que essa mensagem tá chegando em outras pessoas. E se estiver fazendo sentido para você até agora, tudo isso que eu falei, e você quiser saber mais sobre esses passos, eu tenho um convite para fazer para você. O que acontece? Esse método, olha, o Gleison falando que faz sentido, maravilha, meu querido. Esse método, essa abordagem, é uma abordagem que no momento, depois de alguns testes, depois de experimentar tanto em mim quanto em alguns alunos, eu deixei ela reservada para os meus mentorados. Afinal, é um método que me custou muito tempo, que me custou esforço, me custou energia, custou bastante da minha saúde, me custou muito. Porque foram erros, foram anos de erro, tentativa, acerto, frustrações, desânimos, até chegar nesse método. Então, pelo valor, pela bagagem, pela carga, pelo tanto que eu precisei passar para desenvolver ele, no momento ele é reservado só para os meus alunos, para os meus mentorados. Mas como eu percebo que essa é uma dificuldade muito frequente para outros flautistas, e é uma coisa que não é tão comentada, por incrível que pareça, eu decidi fazer uma coisa diferente. Uma coisa única, uma coisa que eu nunca fiz, não sei se vou fazer de novo, estou experimentando agora do zero, uma loucura, que é compartilhar esse método. Através de uma mentoria gratuita, que vai acontecer na segunda-feira, dia 13 de junho, às 7 horas. Então nessa mentoria eu vou compartilhar esse método, contar um pouco da história de como eu cheguei nele, contar como ele consiste,
contar como que esses passos e como todas essas variáveis podem ser relacionadas para você tocar. E o que acontece? Como nessa mentoria eu vou estar trabalhando com um conteúdo de muito valor, um método de um valor imensurável, ela vai acontecer de algumas maneiras específicas. Então não vai ser uma live, não vai ficar salva, não vai ter replay, então vai ser ao vivo. E as vagas são limitadas, vai ser um evento restrito. Por quê? Como esse é um conteúdo de muito valor, é um material de muito valor que mudou a minha vida e eu tenho certeza que pode mudar outras vidas porque já mudou, eu preciso que quem esteja presente esteja realmente comprometido. Tanto comprometido à mudança, como comprometido com o que eu penso, com o que eu acredito, e também comprometido em fazer o que for preciso para chegar nos resultados certos. Então essa mentoria tem vagas limitadas, para eu conseguir dar atenção para o pessoal que estiver nela. E ela, para entrar nessa mentoria, para ter acesso a isso, você não precisa pagar nada, é 100% gratuito, não tem pegadinha, mas eu preciso que você preencha o formulário de aplicação. Para conhecer um pouco mais você, para eu conseguir preparar essa aula da melhor maneira e também para que as pessoas que estejam presentes estejam realmente comprometidas e dispostas, porque pode ter certeza que eu vou dar 100% de mim nessa aula, 100% de mim nessa mentoria, preparar ela com muito carinho, muita dedicação e muita entrega. Pode ter certeza disso. E aí, uma notícia boa e uma notícia não tão boa talvez. A boa notícia é que você ainda pode entrar nessa mentoria, o formulário de aplicação ainda está aberto, e a má notícia é que ele fica aberto só até hoje, que eu preciso desse intervalo do fim de semana para ver as aplicações, para ler elas, para reler e adaptar a aula da melhor maneira possível. Então ele vai ficar aberto só até hoje, às 11h59, depois ele vai estar fechado, não dá para entrar de novo. Então se você não tiver entrado ainda nessa mentoria, não tiver entrado no grupo dela, onde vai ser divulgado o link para você acessar a mentoria em uma sala fechada no Zoom, você pode preencher o formulário de aplicação, já trata de preencher ele assim que acabar essa live, para você entrar nesse grupo e não perder essa mentoria. Olha, o Gladson maravilhoso, está afinando em todas as lives, já enviou, já está no grupo do WhatsApp. Espero ver você na mentoria segunda-feira, que já está arrasando só no contato por aqui. Então, o formulário de aplicação está no link na minha bio. Também postei nos stories esse mesmo formulário. Se você não encontrar ou tiver dificuldade, pode mandar um direct para mim, pode comentar aqui que eu auxilio você, para você não ficar de fora. Lembrando, e só ressaltando, só entre nessa mentoria, só faça esse formulário de aplicação se você estiver realmente comprometido a melhorar na terceira oitava. Se você concordou com tudo que eu falei até agora, porque não adianta nada você entrar e não concordar com o que eu penso, com a forma como eu vejo essas coisas. E se você estiver disposto a preencher o formulário de aplicação, sendo 100% sincero, porque tiveram algumas pessoas que preencheram de qualquer jeito e elas já saíram do grupo, não vão ter acesso à mentoria. Então realmente eu preciso que as pessoas que estejam nesse grupo estejam comprometidas, tá certo? Então, formulário de aplicação está no link na minha bio. O evento, a mentoria gratuita, vai ser no dia 13/6, segunda-feira, às 19 horas em ponto, já vou estar com a sala aberta. E o link vai ser enviado só para quem estiver nesse grupo da mentoria gratuita. Você pode preencher o formulário pelo link na minha bio. Se tiver qualquer dificuldade, pode mandar mensagem para mim, tá certo? Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado para você que ficou até agora. Muito obrigado para você que precisou sair, mas entrou no início da live. E muito obrigado para você que está vendo o replay também. A gente vai se falando durante a semana. E para quem estiver na mentoria gratuita, a gente se vê na segunda-feira, às 19 horas. Até lá, flautista!